Podcast Agora é a Hora. Um oferecimento Clínica Personal Físio e Fitofórmula. Há mais de 15 anos de excelência em fórmulas chinesas. Fitofórmula, sua opção confiável. Bem-vindos ao episódio 49 do Agora é a Hora. Hoje o assunto é sobre empresas. Eu trago para você um expert, um mentor empresarial pela segunda vez aqui no meu programa. Então nós vamos falar muito sobre empreendedorismo. Tenho a honra de trazer mais uma vez o Lauro Alves, consultor de negócios, consultor empresarial, e nós vamos conversar muito sobre o que ele mais fala nas redes sociais, que é sem processos, sem sucesso. Então nós vamos atrelar a parte do empreendedorismo com o sucesso. Então será um programa muito importante, tanto para as pessoas que já empreendem e também para as pessoas que têm o sonho de ter a sua própria empresa. Lauro, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui. Você é um profissional que tem muito a contribuir comigo com o Agora é a Hora. Eu quero te agradecer e tenho o prazer, de estar passando por esse processo com a minha empresa, com você, com a sua equipe. Quero te agradecer mais uma vez a tua presença. Não, eu que agradeço, fico feliz de estar aqui, ainda mais com você, que eu tenho um carinho muito grande. Isso aí. Lauro, eu quero que a gente comece falando, tem uma postagem sua que eu acho que ela traz muita clareza para nós, empresários, em que você fala assim, que existem os 3 P's da gestão, que é pessoas, projetos e processos. Eu quero que você fale sobre isso, sobre essa postagem, trazendo clareza e também associando a maior dor que eu já passei e passo até hoje, eu estou nesse processo com você, e a dor de outros empresários, tenho certeza, que é de saber separar a pessoa física da pessoa jurídica. Então, a gente acaba caindo sempre na gestão. E não só a gestão da empresa, a gestão de pessoas, Então, vai entrar muito em comportamento, você é um cara que estuda muito comportamento humano. Então, eu quero que a gente fale sobre isso, sobre os 3 P's da gestão, e logo você faça uma linkagem com relação a essa dor do empresário, da maioria dos empresários, que são o eu empresa, a dificuldade de separar o CPF do CNPJ. Eu acredito que a primeira coisa que você precisa raciocinar é que não vai ter como você separar o que você é em casa do que você é na empresa. Essa frase que a gente escuta muito, que eu até brinco, que é uma frase de vó. Eu sou uma coisa em casa, eu sou outra coisa na empresa. Não existe. O que você é na sua vida pessoal, você leva para a sua gestão na parte profissional. O que eu falo para todos os meus clientes, e a diferença, inclusive, do meu projeto é isso, é que quando as pessoas vão me contratar, elas falam o seguinte, mais um consultor, a minha empresa vai passar por uma reestruturação e muitas pessoas poderão ser desligadas. É o que eu mais ouço. Tá. Não. Não é assim. Não é assim que funciona. Eu, particularmente, Lauro, e todo o time, como nós somos pessoas que amamos estudar o comportamento humano, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma avaliação de todo o time e do empresário. Porque se eu não avaliar esse empresário, que é a pessoa física, eu não vou conseguir reestruturar nenhum processo dentro da empresa. Por isso que você acabou vendo aquela postagem dos 3 P's. Sim. Processos, pessoas e projeto. Primeiro eu pego o projeto, verifico quem são as pessoas que estão ali dentro, vejo a potencialidade de cada um, eu preciso ver o que há de bom naquela pessoa. Porque se ela está ali dentro, algo de bom ela tem. E depois nós vamos para a parte que envolve processos. Não tem processo sem pessoas. Eu preciso fazer a venda. Eu acabei de voltar de Mato Grosso, eu estava falando isso num treinamento lá, que eu preciso vender a ideia para o meu colaborador. Se ele não comprar a ideia, ele vai olhar para o meu trabalho como mais um projeto inacabado. A maioria dos empresários iniciam as consultorias, iniciam as reestruturações e abandonam. Porque quem que abandona? É o funcionário ou é o dono? É o dono. Porque ele alega que os funcionários não vão conseguir entregar. E não é verdade. O comportamento ele está totalmente vinculado para que a sua empresa consiga ter sucesso nos processos. E é por isso que você acaba olhando que aquela frase no meu Instagram é que não tem sucesso se não tiver processos. Mas eu dependo exclusivamente das pessoas. Por isso que quando eu entro numa empresa hoje, a primeira coisa que eu vou fazer é uma pesquisa de clima. O segundo passo meu é fazer o perfil comportamental de todo mundo que trabalha ali. Quando eu faço o desenho do perfil comportamental, eu consigo chegar para você, Josi, e dizer para você, Josi,
Dentro do seu time, eu tenho ali uma pessoa que é muito dominante, eu tenho uma pessoa que é mais influente, eu tenho uma pessoa que ela puxa mais para o sistemático e outro para o cauteloso. Vamos para a prática disso? Se você tem hoje um colaborador que precisa cuidar da sua agenda, que precisa otimizar o seu tempo, que a empresária, a Josi, precisa otimizar o seu tempo, porque ela atende, consequentemente, uma sequência de pacientes. Sim. Se ela falhar na sua agenda hoje, o que acontece com o seu dia? A produtividade cai. Se essa pessoa tem um perfil comportamental mais para o influente, e ela não for trabalhada para ser uma pessoa um pouco mais sistemática, mais cautelosa, ela vai se preocupar muito mais com pessoas. E ela não vai ter uma cautela em gerenciar a sua agenda. E aí você acaba mandando esse funcionário embora, porque você fala que ele não tem capacidade de organização. E aí, vamos para a parte do empresário? Imagina um empresário dominante. Ele não consegue parar para treinar. Então, o grande diferencial meu hoje e de todo o time que trabalha é primeiro cuidar de pessoas. Quando eu conseguir cuidar de pessoas, eu consegui entender dentro do teu time qual é a potência de cada um e utilizar essa bazuca para o lado correto. E aí você não vai perder ninguém, porque eu garanto que todo mundo que tem empresa, que tem pessoas como eu e você, nós sabemos que aquelas pessoas que estão ali, elas têm admiração em trabalhar com a gente. E isso perde muito no caminho. Elas começam a ir embora muito tristes das empresas. E eu te garanto também que essa causa raiz somos nós. Somos nós. A empresa, ela é o sintoma das pessoas. Ela é o sintoma, totalmente. E essas pessoas, elas são treináveis. Totalmente treináveis. Totalmente. Né? Só que e se o dono não entende reprogramáveis, isso? né? Porque elas têm todos os programas dentro dos perfis comportamentais. Total. Então, olha a importância da gente entender sobre pessoas, sobre comportamento, para chegar na gestão. Sim. Eu acho que o maior erro, assim, hoje, dos empresários, além de não conseguir separar, né, a pessoa física da jurídica, é isso, é já querer ir para a gestão, para a parte dos números, a parte administrativa, sem entender de pessoas, sem entender do time. E aí, muitas vezes, ele tem até dificuldade de nomear alguém, né, Lauro? Então, às vezes, a gente pensa assim, olha, eu vou nomear aquela funcionária porque ela é mais proativa, ela não falta, ela é o meu braço direito, ela está sempre aqui, está sempre ali disponível, mas será? E o perfil comportamental? Será que ela vai ter um equilíbrio emocional para poder lidar com o cargo de gerente? Perfeito. Porque até então ela não era gerente. Perfeito. Então, quando o empresário não tem esse conhecimento, ele tem que contratar uma pessoa que tem um mentor para poder nos trazer essa diretriz. Eu acho bem legal o teu trabalho, porque além dele ver todo o perfil da empresa a nível administrativo, vendas e números, até porque a gente sabe que sem venda, você não tem empresa, né? Então, a gente sabe que se não vender, se não tem cliente, como que a empresa ela vai sobreviver? Não vai. Aí. Só que tem que ter um equilíbrio, porque quem faz vender? As pessoas. É isso. Você trouxe um tema agora importante, que vem aquela frase vinculada que eu contrato por competência e desligo por comportamento. Essa frase que você ouve muito quando você vai em congressos de RH, quando você conversa com uma pessoa que é especialista em RH, ela vai te falar isso. Eu acabo contratando muito pela técnica, por tudo aquilo que ela é capaz de executar, mas eu acabo demitindo por conta do comportamento. É aí que entra o meu trabalho. Eu não quero desperdício de uma pessoa que tem uma técnica exemplar. Eu quero que ela melhore o comportamento dela para ela aguentar o dia a dia. Imagina só numa clínica de fisioterapia que você atende inúmeros pacientes com muita dor. Esse paciente, ele chega normal na sua clínica? Não. Ele chega mais arredio, ele chega um pouco mais irritado, estressado. Ele chega estressado. Se você não treinar o seu time para ele fazer acolhimento, ele se torna mais um número dentro da clínica. Então, quando eu assumo um projeto, como por exemplo hoje o seu projeto, a primeira coisa que eu vou avaliar, quem são as pessoas que tocam esse barco com você. Porque você vai ser a pessoa que vai dirigir aquela empresa. Você vai estar muito no tático, na inteligência do negócio. Mas quando eu pego uma empresa hoje que tem um profissional que ele está à frente, ele normalmente está onde? No administrativo, no financeiro, no tático, na inteligência, no marketing. No marketing. E aí, que tempo que ele sobra para pessoas? Não. E aí eu falo para você, só quem tem um dom muito grande para pessoas consegue manter uma clínica em pé até hoje, quando ele faz tudo isso. Porque ele tem um dom para o paciente. Mas a maioria das empresas que eu pego, o dono dessa empresa ele está exaurido, ele está cansado,
ele começa a perder a competência maior que ele tem. Não é na técnica, é na criatividade. Então, um empreendedor hoje em dia, para ele ter uma clínica, para ele ter uma empresa que dura muitos anos, ele é um grande criador de experiências. Ele consegue construir coisas novas. Mas o time está pronto para conseguir com você? Não. Então você tem que levar o time, o paciente, o administrativo, o financeiro. Chega uma hora que você chega numa burnout. E quando você chega nesse ponto, você começa a se perguntar o que você fez com a sua vida. Como que um profissional num gabarito desse se questiona depois de tantos anos? Porque durante a jornada ele não trabalhou os pilares importantes, que é a gestão de pessoas e processos. Que projeto que vai para frente? Não vai. Então, quando eu assumo a gestão junto com esse empresário, a primeira coisa que eu vou mostrar para ele é nós temos como reverter. Confia que nós vamos conseguir. Mas, Josi, qual que é a maior... um processo. Josi, mas qual que é a maior dificuldade que eu tenho? Esse profissional está há 10, 15, 20 anos fazendo daquela forma. E aí ele não consegue aguentar, muitas vezes, o processo. Ele acha que aquilo está letárgico, está devagar, porque eu lido com pessoas. Eu preciso fazer com que aquelas pessoas entrem na mesma sinergia. E eu não vou conseguir isso da noite para o dia. Não. E aí onde novamente entra meu trabalho de comportamento humano, que as pessoas falam, Laura, como é que você aguenta? Que é o diferencial teu. Não é que eu aguento, eu amo o que eu faço. Pode pirar 10 vezes no dia, eu vou aguentar. Porque aquilo para mim faz parte do meu processo de entrega. Seria muito estranho você não em algum momento não titubear. E eu tô pronto para te pegar na curva e te mostrar que o processo faz parte do sucesso. E aí quando as coisas começam a evoluir e ele começa a ver resultado, quando ele começa a reparar que aquele funcionário que nem FISP que lia, nem a ficha do paciente lia, e hoje ele passa a ler a ficha, ele passa a ir com a doutora com tudo muito pronto, que a doutora só precisa dar aquele pequeno direcionamento, aí você começa a tirar férias com mais tranquilidade. Sim, e o cliente, o paciente, ele já percebe na hora, né? Porque o que faz o paciente, o cliente, qualquer empresa voltar, né? Porque às vezes, qual que é o erro de muitas empresas? Só pensa em fechar a venda, mas não pensa no pós-venda. O pós-venda é o mais importante, é o que mantém uma empresa. Eu falo que o seu atendimento é o pilar. Quando você atende com excelência, quando você atende com empatia, que você atende como você gostaria de ser atendido, esse cliente volta e passa a ser o seu maior vendedor. Só que não é só você que vai atender, existe todo um time que trabalha com você. Exato. Né? Então tem que ter essa visão, né, do todo, e o comportamento é tudo. E quando você fala que os empresários não têm paciência, a gente precisa entender muito sobre como que o corpo funciona, né? As pessoas, elas têm um comportamento que é derivado de uma personalidade. Então, o corpo, ele está no eu conhecido. Então, para você começar a descondicionar esse corpo, a atuar num comportamento que já vem há anos e anos a fio, que já se desenvolveu um traço de personalidade, vai levar tempo. Vai. É para você construir um corpo dos sonhos na academia. Demora. Para você corrigir a postura, corrigir desvios que estão 30, 40 anos. Vai demorar. Por isso que é um processo e por isso que tem como a gente reverter. Porque é um treinamento, o nome já diz, né? É um treinamento. É um treinamento. Só que o empresário tem que ter essa visão, essa clareza de que tem todo um processo e ele também tem que passar por esse treinamento, né? Ele é a prioridade, porque sem ele eu não tenho capitão. Se ele desiste, todo o time desiste. Só que você acredita que existem empresas que eu cuido já há mais de um ano e que renovaram e eu tô para mais um ano, que hoje o jogo virou? O time começa a perceber que o dono não está mais na frequência daquilo que ele tanto queria. Então, quando o dono me contrata, o proprietário, o empresário, ele fala assim para mim, Lauro, eu gostaria de ter mais organização na minha empresa, eu gostaria que meu time fosse mais engajado, eu gostaria de reverter mais os leads que chegam na minha empresa e aquilo virar venda. Sim. Perfeito, isso é um coquetel que todo mundo quer. A questão toda é como fazer. O que difere, tem muito mentor hoje na praça, você sabe disso, muito consultor, que ele vira um direcionamento para você fazer. Mas um cara que chega na sua empresa hoje, pega você pela mão, guia e faz com você, não é para todo mundo. Não. Hoje eu resolvi ter uma planta de entrega ao meu cliente onde eu esteja com ele o tempo todo em todas as ações, para que ele não se sinta sozinho. Só que esse coquetel todo, hoje, é difícil de manter nas empresas, porque o dono é o primeiro a desistir e quebrar a própria regra.
Então eu tenho empresas que os funcionários começam a apontar que o dono não está seguindo aquilo que foi combinado. Então o trabalho começa a ficar mais fácil até para mim, porque eu tenho um time de 10, 15, 20 pessoas que amaram participar do processo, gostam do resultado que aquele processo deu e começam a reparar que o próprio dono quebra a regra. Vou te dar um exemplo prático. Você hoje tem uma clínica. Imagina se a gente consegue instaurar um processo onde o paciente, quando ele chega, ele passa primeiro por uma triagem de uma outra fisioterapeuta que trabalha com você. E aí você chega na clínica, abre a porta, vê o paciente ali e já bota ele dentro da sala. Você quebrou um processo? Você quebrou um processo. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Gigantesca, porque é feito dessa forma dentro da clínica de quem está assistindo a gente há 15 anos, 20 anos. Mas qual que é a diferença de você ter um consultor do seu lado? É que ele não vai chegar para você e te pontuar como se você estivesse tomando um tapa no rosto. Sim. Ele vai te mostrar, através da essência do trabalho, como que muda o jogo quando a triagem acontece sem você ter atropelado os processos. Aquele paciente, ele recebeu uma água, um café, tudo aquilo faz parte da magia. Ele recebeu uma experiência. É isso. Quando ele está na recepção e você coloca ele para dentro da sala e bota na maca, você está fazendo aquele paciente como se fosse um gado. É um número. É um número. Qual é a ficha? Hérnia. Dor ciático. Dona Maria, novamente. A senhora não fez o que eu falei para a senhora, né? Que experiência que você causou ali? Nenhuma. Você não acolheu o paciente. Porque como você é uma grande estudiosa do comportamento humano, você sabe que uma pessoa que, por exemplo, tem o ciático inflamado, se ela não for fazer um exercício, se ela não fortalecer a lombar, se ela não fazer a fisioterapia, um RPG, um pilates, ela vai voltar com crise? Vai. Mas quantas vezes você pega um paciente que volta com a crise? A cada 10, 9. Porque o comportamento ele não seguiu. Sim. Então vai adiantar a gente causar uma experiência negativa? Não. Por isso que o processo é importante. Nós educamos através do exemplo. Sim. É esse que é o grande sucesso da empresa. Você ser o exemplo. E as empresas hoje, elas só pensam em dobrar o faturamento, né? A gente sabe que é um fato que para quem é empresário não tem outro objetivo, né? Quando a gente pensa em manter uma empresa, expandir, faturamento, tudo vai voltar para o faturamento. Mas existe todo um processo. E hoje a gente fala muito de high ticket, né? Principalmente em profissionais, e aí você é especialista nesse assunto, em profissionais, né, que são autônomos, Perfeito. como o meu caso, de outros profissionais. Qual o processo? O que você pode falar sobre isso? O que você acredita como um fator de base? Qual o processo de uma empresa, de um profissional, para se tornar high ticket? Que você poderia dar aqui, se você tivesse que dar um conselho para essa empresa, para esses profissionais, né, a nível de aumentar o faturamento sendo high ticket? Não para de estudar. Não para de estudar. Se tornar mais valioso. Olha, quando você achar que você virou especialista, você pode ir mais um pouco que você não virou. É isso aí. Esse é o primeiro ponto. Não para de estudar. Segundo ponto, perceba o seu cliente. Tenha escutativa. Ele fala com você sem falar. Ele tem uma comunicação com você não verbal de extrema importância que você não presta atenção. Porque você está preocupado com o resultado. Você não está preocupado com o processo. Então, quando você tem, por exemplo, um paciente que está em crise, quantas vezes você que está assistindo a gente, depois de atender este paciente, você ligou para saber como ele estava? Laura, mas eu não tenho tempo. O pós-venda, né? O pós-venda. Sim, você tem tempo. A tríade do tempo é você que faz. O que é importante para você? Atender 10 novos pacientes ou manter os pacientes que você já tem? É isso aí. O que é mais caro para você? Conquistar novos pacientes ou manter a cartela de clientes que você tem? Por que para você é mais fácil conquistar novos clientes? Porque você tem uma necessidade absurda de começar do zero todo momento. Por isso que você não tem resultado. Você não mantém aquilo que você já tem, você não cultiva. Uma planta, ela precisa ser cultivada. Você precisa regar essa planta. Você fica olhando essas frases motivacionais, toda frase motivacional por trás tem uma história. Alguém sofreu com algo. Então a dica mais valiosa que eu posso dar para um profissional é não para de estudar. E escuta ativa.
Você não precisa ser a pessoa mais linda do mundo, usar as melhores roupas, mas se você tiver acolhimento, cuidado, escuta e ser um excelente profissional, e se comunicar autoridade, bem, né, Lauro? autoridade. Jô, sabe o que mais me preocupa hoje em dia? Você é uma pessoa que fala muito bem, eu também sou uma pessoa que falo muito bem, mas as pessoas confundem a arte de falar com a arte de se comunicar. A comunicação ela é tão importante porque é ela que faz você atravessar todas as fronteiras que você possa imaginar. Aquela famosa quarta parede, aquela parede invisível que você não está vendo. Às vezes a pessoa vai na sua clínica, você explica para ela o que ela precisa fazer depois, e ela, para não perguntar de novo porque ela tem vergonha, ela fala que entendeu. E ela sai dali sem entender nada. E ela volta para você sem ter feito nenhum protocolo da forma correta. Qual é a paciência que você tem de explicar novamente, de usar técnicas de comunicação com esse paciente, de repente perguntar para ele: Maria, fala para mim, o que você entendeu dessa aplicação? Me explica, como é que você vai fazer em casa quando você estiver sozinha? Com um sorriso no rosto. As pessoas não sorriem mais. Elas estão cada vez mais querendo se livrar das outras. Então, a arte de se comunicar ela é muito importante para você ser high ticket. Esquece essa história de valor, de preço. Ser high ticket é muito mais do que... É gerar valor, né? É isso, é gerar valor. Se hoje você cobra uma sessão R$200, 300, ou pessoas que nos assistem que cobram R$80, que existe. Existe, R$30 existe. Porque isso, quando você que cobra R$30, R$80, para pensar no valor que você não está agregando a você como profissional. Como é que você vai estudar mais? É isso aí. Como é que você vai se especializar? Uma especialização hoje não custa R$80. Sabe como que eu vejo, Lauro? Quanto mais você se qualifica, quanto mais você estuda, mais você sabe resolver problema. Perfeito. E o high ticket eu vejo muito isso, né? Para você aumentar o teu faturamento e se tornar uma referência, você tem que resolver problema. E para você resolver problema não é só com um curso ou só com a faculdade. Olha, hoje eu estudo neurociência, eu estudo psicologia positiva. Aí eu falo assim, mas que uma fisioterapeuta? Eu já ouvi isso. Mas não é fisioterapeuta? Porque, gente, mas o corpo é uma máquina toda conectada. Eu já tinha essa visão. Tanto é que eu nunca parei de estudar na minha vida. Desde o dia que eu entrei numa universidade, com 17 anos para 18, estou com 42, eu nunca fiquei, acho que 2 meses sem estudar alguma coisa. Exato. Eu estudo, hoje eu faço uma pós-graduação, estou num outro curso, eu leio o livro, eu acabo um livro, eu começo outro, eu vou montando, né, organizando o meu dia, administro a clínica, atendo, e eu acho que essa é a diferença. Quando você fala do atendimento, da recepção, da experiência, você sabe que eu sempre tive máquina de café, mesmo quando eu tinha um consultório pequenininho, eu sempre me preocupei, eu sempre tive aquelas máquinas Saeco, Sim. sempre tive, eu sempre investi nisso. Por quê? Eu adorava chegar num lugar e alguém me servir um café porque eu amo café. Então, eu pensava assim, poxa, o paciente vai ficar aqui me esperando chamar, tem que ter o mínimo, é uma televisão, um filtro e um café. Então, eu sempre investi nisso, né? E agora você falando tudo isso, começa a passar um filme na minha cabeça que eu já fazia isso sem saber. Trazendo experiência. Uma outra coisa que eu venho falando muito, que o segredo do tratamento é a avaliação, e que essa avaliação começa na recepção. Eu sempre fiz questão de eu chamar o paciente, porque eu acho que ele se sente muito mais, assim, acolhido. Sim. Quando eu vou, abro a porta e chamo. É um carinho. E não alguém colocar ele na minha sala e botar ele na minha mesa, e eu chegar lá, ele já está na minha sala. E até porque ali eu já estou avaliando como que ele vai levantar da cadeira. Isso na minha área, tá? E também porque eu acho que a pessoa ela vai se sentir acolhida. Segura, acolhida, importante. Sim. Eu acho que essa que é a palavra. A pessoa vai se sentir importante quando esse profissional, esse empresário, o dono da empresa tem essa visão. Olha, eu vou atender, eu vou gerar uma experiência nesse cliente. Eu vou gerar a experiência que eu gostaria de viver. E aí você começa a entrar numa energia de troca. E aí quando você contrata um mentor, que tem essa visão, né, que trabalha num método global, né, que entende de comportamento, de pessoas e de negócios, é a combinação perfeita. Sim, sim. E aí, indo para essa parte, né, da gestão, do empresário, do high ticket, eu quero falar de liderança. Eu quero te fazer uma pergunta. Como você define um líder? Líder é aquele que só de olhar, ele consegue o resultado que ele precisa.
O líder é aquele que chega no lugar e as pessoas ficam felizes quando ele chega. Liderança não tem nada a ver com aquela autoridade que nós aprendemos lá atrás. Antigamente, há muitos e muitos e muitos anos, liderança era aquele que era respeitado sobre a ordem que dava. Mas inúmeras vezes, aquela ordem que era dada, a forma que era contemplada a ordem e o direcionamento, muitas pessoas que estavam ali não concordavam. Mas essas pessoas poderiam falar? Elas eram ouvidas? Isso não é liderança. Liderança é aquele que tem capacidade de ouvir. Ouvir, processar e agir. Então, um grande líder, ele vai sempre conseguir ouvir o seu time. Eu vou te falar uma coisa, Josi. Quando eu sento, eu cuido de escolas também, como consultor. A parte que eu mais aprendo, que eu mais consigo aplicar os processos e as mudanças, é quando eu sento com os professores. É quando eu sento com o atendimento, com aquele senhor que está lá na portaria. Eu não falo com o dono. Eu faço uma conversa de café. Tomar café. Com o time. Bater um papo. Sabe bater papo, dar risada, brincar? Para que ele se sinta à vontade em conversar comigo? Porque um dos maiores desafios que eu tenho hoje, quando eu entro numa empresa, é aquele grupo confiar em mim. Porque para ele confiar em mim, ele precisa de tempo. E eu, às vezes, não tenho esse tempo todo. Eu não posso ficar lá 10 anos, 5 anos. Então eu preciso utilizar técnicas para que ele possa confiar em mim. E eu, Lauro, tenho que honrar a confiança que ele tem em mim. Quando eu falo honrar, é o consultor não pegar o que um funcionário está falando e levar para o dono. É você praticar aquilo dentro da empresa, fazer com que aquelas mudanças aconteçam sem que ninguém perceba. Quando eles vão ver, tudo está melhor, está mais calmo, está mais gostoso. Liderança é você deixar o ambiente alegre, leve, translúcido, onde um consiga olhar para o outro sem julgamento. Isso é liderança. Seria um equilíbrio entre governar, delegar, administrar, acolher. É isso aí. Diálogo, comunicação, visão. Perfeito. Liderança, ele é um conjunto. Só que, Josi, hoje, as pessoas estão cada vez mais sobrecarregadas. Tem líderes que estão nos assistindo que vão falar assim para mim e para você. Nossa, o Lauro fala, parece que é fácil, né? Não, não é fácil. Ninguém está dizendo aqui que é fácil. O que nós estamos falando aqui é que existe um caminho a seguir. E se você seguir esse caminho, trilhar ele com perseverança, você vai conseguir. Lauro, mas meu time está todo contaminado. Não, o seu time não está todo contaminado. Tem como reverter sempre? Claro que tem como reverter. Porque essas pessoas não foram ouvidas. Eu passei por uma situação agora em Mato Grosso, onde durante uma reunião com alguns líderes, porque eu pego empresas que têm 12, 14 gestores, um deles falou assim, é porque eu gostaria que agora nessa nova fase do próximo semestre, pudesse não acontecer o que aconteceu da outra vez, onde eu fui comunicado depois que a ação já foi feita. A outra liderança ficou em choque. Como assim? Isso aconteceu em novembro, você está falando isso de novo agora? Aí eu te pergunto, o erro está de quem falou sobre algo que aconteceu em novembro ou aquela pessoa que causou não ter tratado aquilo em novembro? Sim. Quando você não trata, você gera uma gestalt. Quando essa gestalt não é tratada, aquilo reverbera e vira um problema, Josi, que às vezes a gente perde pessoas. Sim. Casamentos se encerram. Amizades se acabam. Porque você não tratou uma coisa que para você era pouco, mas que para o outro era importante. Mas o tratar que você fala, isso que aconteceu é o efeito, né? Diálogo. A base é diálogo. Tratar a causa. Trata a causa. Com o quê? Diálogo. Não é dinheiro, não é dar presente, não é você fazer aniversário antes do mês, não é você passar por cima do que aconteceu. Volta 10 casinhas, vai doer? Vai. Mas eu te garanto que vai ser muito menor você tratar a causa raiz do que você deixar reverberar para um problema. A gente está vendo hoje aí um exemplo nítido. Quando a gente fala assim de TV feliz, uma televisão feliz, a gente lembra de quem? SBT. A gente acabou de ter uma saída de uma apresentadora que começou lá, migrou de lá para uma outra casa. Eu te garanto que eu já passei por isso. Essa outra causa foi dinheiro, porque você é colocado para um projeto maior, mas ela não voltou. Se você reparar, o que a Eliana fala quando ela fala que ela decidiu voltar? Porque quando o Silvio Santos fez uma proposta para ela retornar da Record para os domingos do SBT, ela ia ter a mesma coisa.
Não era o dinheiro. E ela saiu da casa dele pensativa no Morumbi, porque ela gostava muito dele. Onde que ele ganhou ela? Quando ela estava indo embora, ele falou, Eliana, se você decidir não voltar, não tem problema, mas me traga aqueles chocolates que você me deu há 10 anos atrás. Aquilo reverberou nela o quê? Acolhimento. Importância. Importância. Aquilo foi um significado paternal. Amor. Lembrança. Ela era importante para ele. Então, às vezes, você está achando que você precisa fazer um mundo para as pessoas e não é isso. Sente e ouve. É o básico, né? A pessoa quer ser ouvida. Laura, mas às vezes eu não consigo acolher. Às vezes eu não consigo ser receptor daquela mensagem negativa. Mas posso te pedir um favor? Senta e olha no olho daquela pessoa e acolhe. Ela só quer ser ouvida. Você não precisa dar respostas para ela. Acolhe que você vai estar salvando uma pessoa. Nossa, muito interessante. Lauro, qual é a maior dificuldade que você acredita que o empresário enfrenta para sair do operacional, né, e ele começar a enfrentar a parte assim administrativa e para a gestão? Não ficar tanto nesse operacional, no eu empresa. Qual que é a maior dificuldade? Se você tiver que dar um conselho, né, qual o conselho que você daria para esses empresários? Contrata um consultor, que você vai antecipar passos, ou um mentor de negócios, você vai ganhar tempo. Tá. Primeiro ponto que eu sempre falo, consultoria, todo mundo precisa, mas não é todo mundo que está pronto. O outro passo, quando você não contrata alguém, por que essa pessoa não consegue sair da operação? Porque ela acredita piamente que só ela consegue fazer. Então é comportamento. Terapia pode te ajudar, fazer, de repente, sessões de coach, você contratar alguém que possa te guiar, porque o comportamental vai fazer com que você entenda de que só você é capaz. Você quer ver como? Você vai lá e fala assim, tá bom, eu vou tentar, Laura, eu vou seguir sua dica. Você passa a primeira atividade para a pessoa. Você passou e explicou, você delargou? Você delargou. Você, quando passa uma atividade para alguém, você precisa sentar ao lado e não de frente, sempre ao lado. Não com uma mesa na sua frente. Isso já mostra o quê? Distanciamento. Sentou ao lado, você já tem essa pessoa como próxima a você. Segundo passo é você passar a atividade para ela e perguntar o que ela entendeu daquela atividade. Laura, perfeito, acabou aí? Não. Qual que é o terceiro passo? Acompanhamento. Você precisa acompanhar, por quê? Essa pessoa, ela às vezes é sinestésica. Por ela ser sinestésica, ela já fica empolgada só de você estar perto dela, explicando algo novo. Mas na prática, ela não ouviu nada. Não. Ela não absorveu. Lauro, mas quantas vezes eu teria que fazer isso com essa pessoa? Até ela estar pronta. Se você é gestor e você é líder, você tem responsabilidade para que aquela pessoa performe. Se você não performa seu time, você não é líder nem gestor. Você é o eu empresário. Sim. É aquele que vai morrer fazendo aquilo. E vou te falar mais, tá? Fala para sua esposa ou para o seu marido que quando você for daqui para melhor, que ela não vai ficar com nada. Porque você não preparou a empresa para perpetuar o seu legado. Essa é uma outra coisa que eu questiono muitos empresários. Você vai deixar um legado aqui? Qual que vai ser esse legado? Ou ele vai morrer quando você for? Então, a maior dificuldade dos empresários é ele entender que ele consegue sim ampliar a empresa através do treinamento, processos. Mas o comportamental dele, quando esse ser humano erra a primeira vez, é ele falar, eu não avisei? Eu falei que ele não tinha capacidade. Não, quando você apontar esse dedo, tem 3 para você dizendo, olha a sua falta de capacidade técnica de ensinar alguém. Então, Josi, o empresário é sempre culpado? Claro. Ele não resolveu empreender? Faz aquilo acontecer. Procura ajuda. É a empresa. O que tem de conteúdo que você consegue no YouTube, gente, para estudar sozinho. Você não precisa investir agora numa consultoria. Você vai conseguir também melhorar um pouco. Mas assim, a dica número 1, terapia. Dica número 2, faça acontecer na empresa. Acolha esses funcionários. Você vai performar. E esse comportamento ele vai até mais além, né? Porque quando esse empresário não trabalha essa personalidade, esse comportamento, ele não consegue nem vender a empresa. Não. Aí ele contrata uma equipe de marketing, aí ele contrata um gestor de tráfego, ele coloca todas as expectativas nessa empresa, no gestor, na equipe,
Ele acha que a equipe, o gestor tem que fazer a venda acontecer, que aquele lead tem que converter. Mas qual que é o anúncio? É um banner, uma informação fria ou é ele falando sobre o produto dele? Mudou tudo. Muda Comunicação tudo. E aí você falou assim, como que eu me comunico, né? Quando o paciente, o teu cliente entende o que você está falando, quando ele começa a entender, ele começa a acreditar e a confiar. E aí isso faz com que ele volte sempre, ele vai sempre lembrar de você. Quando você fala das recidivas, né? A pessoa que tem dor na coluna, vai lembrar da clínica personal físio, da Josi, porque ela foi, e do time, que ela foi muito bem atendida. Quando ela foi lá por aquele problema X, ela entendeu o exame dela. Eu falo muito isso, né, nos meus cursos, que se você não tiver uma boa comunicação para ensinar para o paciente, né, como ele adquiriu aquilo, não adianta, ele não vai entender. E ele vai achar que até que ele foi mal atendido. E eu sou um exemplo disso. Em janeiro, quando eu tive as minhas 2 lesões, você há meses já me avisava, Lauro, aqui aponta para lesões. Porque como você tem uma técnica muito no paciente, de ouvi-lo, né? Eu costumo até falar que parece The Good Doctor, parece que você enxerga através do paciente. Eu não dei ouvidos. Até que eu tive a lesão e eu fui ao médico com 9 medicações. Quando eu cheguei lá na crise, na clínica, que eu não conseguia levantar, eu estava numa fase que eu não estava acreditando em mais nada. Quando você fala para mim, para agora com medicações do formato que você está. Em momento nenhum você falou para mim não tomar medicamento, só que evitar a quantidade que eu estava. E eu ali por 1 minuto eu falei, como que eu vou acreditar nisso, né? Mas eu acreditei. Sim. Em 3 dias, com as sessões que você fez, eu não precisei tomar mais os remédios. E foi uma crise muito feia. Forte demais, eu não levantava, eu não ficava em pé, eu fiquei sem dormir por vários dias. Até no banho você falou que você não conseguia tomar banho reto, né? Eu tinha que tomar banho de cócoras. Como é que a gente chama quando a gente agacha? Cócoras, abaixado. Cócoras. Eu tive que tomar banho desse jeito. Então aquilo ali é uma humilhação, porque você que é ativo, viaja, eu chego a pegar 50, 60 voos por ano para trabalhar. Como que eu fiquei 10 dias sem me movimentar? Depois daquilo, eu passei a acreditar mais ainda na fisioterapia, que ela salva pessoas. Salva. Eu poderia ter tido ali uma crise, pela quantidade de medicação que eu estava tomando, uma crise nos meus rins. Fígado. E que depois, como é que eu ia fazer? Eu ia tratar a coluna e como é que eu ficaria com o restante? Sabe, Lauro, que quando você me traz esse teu caso, eu lembro você sentado lá na clínica, olhou para mim, você tinha uma palestra. Você não desmarcou, a gente fez acho que 2 ou 3 sessões antes. Em 10 dias eu tinha que viajar. E aí você falou assim para mim, olha, eu achei que você não fosse conseguir. Eu sempre te acalmando, calma, faz o que eu tô te falando. É esse o tratamento. Eu entrei com fórmula chinesa. Foi. A fitoterapia, né? Eu sempre falo da Fitofórmula, nossa patrocinadora, é minha aliada, é meu carro-chefe junto com a medicina chinesa, porque na acupuntura, na China, a prática deles não é só colocar agulha, nós temos várias práticas na medicina chinesa, ventosa, entre outras, e a farmacologia chinesa. Então são fórmulas analgésicas, anti-inflamatórias, elas vão atuar no emocional e na parte biomecânica, sem efeito colateral, e elas dão uma resposta que a alopatia não dá. E ele confiou. Tomou certinho o formatinho de chá que eu passei em gotas, e aí você conseguiu. Quando eu te vi nos stories, arrastando aquela mala no aeroporto, eu vou te falar, eu falei assim, nossa, ali eu tive assim uma mistura de sentimento de que tudo que eu fiz no meu processo profissional valeu a pena cada dia e me deu mais fome de continuar estudando. Porque ver o paciente como você estava, né, com um tempo curto ali, de 10 dias. E assim, o que me fez ter calma foi a somatória de anos de estudo e a minha experiência. Se é um profissional recém-formado, ele ia ficar nervoso, ele não ia ter um controle emocional de passar uma calma para o paciente. Verdade. E o paciente precisa disso. Eu te passava calma o tempo todo, calma. E assim, o corpo ele tem poder de autocura. Quando a gente começa a desobstruir os meios e atua principalmente no emocional do paciente, a gente deixa o corpo livre para se autocurar, porque Deus criou. Não tem como Deus ter criado um corpo que não conseguisse fazer isso, né? Ele é o Deus do impossível, o médico do céu. E assim, quando você começa a estudar o corpo,
Você fala, meu Deus, ele é muito perfeito. Não, e uma lesão que pra mim foi gravíssima, eu não sei nem dizer onde era mais, que só você acha que saberia, e eu com 2 projetos enormes, com tudo pago, o cliente ter pago hotel, alugado chácara, eu tinha 2 eventos grandes, com 60 pessoas, isso na sessão. E eu falava o seguinte, ó, Josi, é isso aqui que vai me curar? Eu acredito. Então eu falava, eu só preciso sentar ao sofá, é a primeira fase que eu tenho que atingir, porque nem isso eu conseguia. Eu não conseguia ficar em pé, nem sentado. Ou a hora deitado no chão, ou de lado, ou com bolsa quente. Mas eu falava, eu foquei. Eu falei, eu vou estar de pé nesse treinamento. E a gente estava sempre em comunicação. O tempo todo. O tempo todo. E aí eu consegui ficar de pé para esses 2 treinamentos. Um eu fiquei 5 horas, o outro eu fiquei 6 horas de pé. E eu consegui ficar. E olha só, um paciente com um exame cirúrgico, uma hérnia extrusa, enorme, e com quadro clínico 2. péssimo, muito ruim. Então ele tinha os 2 fatores que indicavam tudo para cirurgia. Mas é o que eu falo, se o profissional é qualificado, tem autoconfiança, tem uma boa comunicação e entende de comportamento, olha por que eu estudo tanto a parte emocional, o comportamento, que já comecei a estudar isso com medicina chinesa. Como que eu estudo, por que eu estudo tanto como que a mente funciona, como que o cérebro funciona? Para poder lidar com esses pacientes que estão desesperados. Quando eu trouxe para ele calma e tranquilidade, eu já sugestionei o sistema nervoso autônomo dele que estava tudo bem. Né, que estava tudo bem, já fiz ele já começar a se visualizar que ele estaria lá nos compromissos dele. E assim aconteceu, né? Então é muito importante o profissional ter esse conhecimento e o paciente que está me escutando aqui, né, que acha que já fez de tudo e que tem que operar mesmo, mas não tratou de verdade. Tomou remédio, ficou fazendo pilates, não está desobstruindo os meios. Como que esse corpo vai se autocurar? Não consegue. E, Lauro, para a gente fechar agora o programa, eu queria que você desse um conselho para as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que são CLT, que têm um sonho de empreender, que têm os seus talentos, né, que estão no processo de autoconhecimento e que querem realizar sonhos, querem virar a chave, mas não têm coragem. Se você tivesse que dar um conselho para uma pessoa que é CLT e ela quer empreender, qual o conselho que você daria como mentor? Respeite o processo. Primeiro você precisa se respeitar. Não queira avançar casas que vão atingir o seu comportamental e o seu mental. Quando que as pessoas começam a desistir e fracassar? Elas vão além do limite delas. Elas se provocam demais. Quando você tem um trabalho CLT, que você recebe naquela data, que você tem lá o fundo de garantia, o 13º, você foi doutrinado, você foi treinado, isso desde a sua escola. Quando você é orientado, vamos passar pela orientação, vamos ver qual profissão que você quer ser. Você já é orientado a não empreender. Sim. Desde a escola. Crença. É crença. Então não queira atingir o seu comportamental, porque isso é como se você estivesse se esfaqueando. E essas marcas que você vai deixar em você vão fazer com que você nunca mais volte a tentar. Então respeite o seu processo. Quando você sentir que o processo está difícil, eu vou falar uma coisa que eu posso até apanhar na internet. Fala. Essas pessoas que ficam lá, não desiste, vai lá, enfrenta, você vai ver. Você pode, nesse meio do caminho, ficar doente. Planeje, estude. Se tiver que dar 2 passos para trás. Dá 2 passinhos. Posso nem falar para trás, que vai às vezes a pessoa achar que é. Vai pro lado. Sim. Dá 2 passinhos pro lado. Estuda novamente aquilo que você vai fazer. Às vezes, Laura, eu quero fazer pão de mel. Poxa, eu sei que tem muita gente fazendo pão de mel, mas eu garanto que se você colocar muita energia ali, de prestar atenção como que as pessoas desejam ter aquele produto. Modelar. Modela. Pega alguém que já faz. Modela. Melhora. Você vai ter sucesso. Não saia do CLT da noite para o dia. Saiba sair, saiba transitar da mesma forma que você hoje sai de um emprego para o outro e que é difícil tomar essa decisão. Que é mudança, né? São mudanças, respeita isso. Começa aos poucos. Um tempo atrás, eu conversando, dando mentoria para um grupo de empresários, eles falaram assim, como é que eu posso começar? Era uma professora. E eu falei para ela assim, no direct inclusive também. Eu falei, você sabia que os professores não conseguem sair da escola? Às vezes eles dão aula o dia inteiro
E chega um momento do dia que ela quer comer um docinho. Você já pensou em fazer os seus doces que tanto a sua família ama e levar para ofertar na sala dos professores? Ela me mandou um direct depois dizendo, Lauro, eu fiz isso no condomínio também. Eu fiz R$ 500 esse final de semana. Olha. Por quê? Porque ela fez algo diferente, disruptivo para ela. Não queira ser disruptivo para os outros. Para de querer provar algo para o outro. Prova para você aos poucos. Não se enfrenta, não. Quando você sentir que está desgastado, para um pouquinho. E eu acho que também trabalhar o autoconhecimento, para poder ela desenvolver, essa pessoa desenvolver o equilíbrio emocional, porque empreender é ter equilíbrio emocional. Porque se não tiver esse equilíbrio, né, Laura? As pessoas ficam me perguntando, assim, muitas vezes, como eu aguento? A quantidade de viagens que eu faço, a quantidade de pessoas que eu tenho que trabalhar e que nunca estão bem. Não é todo dia que você está bem. E você espera o quê de mim? Que eu te fortaleça, que eu te guie, que eu pegue na sua mão. Eu não posso ficar caído enquanto você está caído. Eu sou o cara que vou te elevar. Eu preciso estar bem para você. Então não é que eu aguento, Josi. É porque cada vez que eu vejo o processo seu indo aos poucos, no seu tempo, e a gente sabe o resultado que vai dar, aquilo me dá energia para continuar. Agora, quando eu trabalho numa empresa onde as pessoas querem se degladiar, elas não querem se ajudar, eu pode ter certeza, eu tenho zero problema, eu não tenho cliente de estimação. Eu tenho zero problema em te dar um beijo, um abraço, desejar toda a sorte, mas eu não continuo. Uma outra pergunta que me fazem é, você não tem medo de que a sua renda caia? Josi, eu não penso isso. Nunca. Eu não penso assim, meu Deus, esse contrato vai acabar e minha renda vai cair. Nunca. Porque o mercado está aí pronto para me querer. É assim que eu penso. Sim, mas é porque você tem já um processo de autoconfiança, do autoconhecimento muito desenvolvido. Muito. Né? Você já tem uma... Isso é mentalidade. É mentalidade. Meu propósito é ajudar. Você não tem uma mentalidade de falta, de escassez, né? De competição. Você entende que tudo está disponível, né? Que você resolve problemas, que você é qualificado e que sempre tem para todo mundo, né? Então, quando a gente começa a pensar assim, a gente até para de acreditar que fulano é meu concorrente. Não tem para todo mundo, não existe. Não existe. Se você ficar pensando dessa forma, você está mais preocupado com o outro do que com você. Modela seu concorrente, ele faz coisas excepcionais. Vai lá, de repente bate na porta dele e pergunta se ele não pode te dar uma dica, uma orientação. Qual que é o problema? Mas o ego é maior. É maior. As pessoas, elas estão, Josi, mais focadas em criticar o que o outro está fazendo. Ela não faz. Em competir, né? Ela não faz. Mas ela é ótima para ser técnica do que você faz. Mas ela não tem nada para provar. Ela não fez. Como que você vai prestar atenção no que ela está dizendo? Entende? Olha, que programa incrível, né? Também achei. Maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu também achei. Maravilhoso. Muitos conhecimentos assim. E quantos empresários estão desesperados, né? Cansados, exaustos. Eu acho que nós temos que pedir ajuda em todas as áreas da vida, né? E a empresa é um filho. A empresa, por mais que ela seja jurídica, eu vejo ela como uma pessoa. Totalmente. Ela é gerida por pessoas. E ela precisa de ajuda. Só que a gente tem que ter clareza de saber o momento para pedir ajuda e respeitar o processo. E ter paciência. Paciência. Resiliência. Resiliência e paciência que vem de um fundo de trabalhar as emoções, de não ter ansiedade. Porque, no fundo, é a ansiedade. Porque eu acho que esse empresário ele fica ali pressionando, ansioso, ele quer ver um resultado da noite para o dia, né? De um sintoma que vem de uma causa que ela já fez um buraco enorme, e pessoas são seres sentimentais e tudo envolve processo. Né? Tudo envolve processo. E as pessoas não querem acessar, né? E sabe o que eu vejo muito assim? A empresa ela vai direto na parte financeira, ela quer resolver o faturamento. E não entende, né, que é um processo e que esse processo envolve o pilar que são as pessoas, são os funcionários. O faturamento é consequência do trabalho que você vai fazer com as pessoas, os clientes, que também são pessoas, né? Com quem você está fazendo gestão na sua empresa. O faturamento é consequência. Para de focar no faturamento. Você vai reparar que se você colocar os processos em dia, começa devagar. Olha, eu estou tendo um problema naquele setor. Vai lá, senta no setor, monta uma jornada de como ficaria bom. Faz uma vez, Só que as pessoas querem fazer 10 de uma vez. Por isso que não dá resultado. É isso aí. Tudo é comportamento. Estuda comportamento que você vai ser sucesso.
Obrigada, viu, Lauro? Obrigado Muito você, obrigada mais mesmo, uma vez. mais uma vez, por estar aqui conosco. Gente, que programa extraordinário. Deixa aqui para mim o seu comentário. Você tem um sonho de empreender? Você não tem coragem para empreender? Você é CLT ou você já é empresário, está com dificuldade na sua empresa? Põe aqui para mim, comenta, curte o vídeo, compartilha com outras pessoas. Eu entro em contato com o Lauro, ele vai responder você. Vou deixar aqui o arroba dele, o Instagram, caso você queira entrar em contato. E lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais. É um programa para você ouvir mais vezes, tá? Absorver, anotar, porque foram dicas muito valiosas. Muito obrigada e até o nosso próximo episódio.